Lord, thank you Querido Deus, obrigada that we can come together in unity, que podamos nos reunir em união, one mind, uma mente, one body um corpo of the movement. do movimento. Everybody has a part to play. Cada corpo tem a sua parte a Everything is desempenhar. important. I thank you, Lord, Te agradeço, Senhor, that I have this privilege que tenho esse privilégio to stand before your people. de estar aqui diante do teu povo. Please pour your grace Por favor, derrame a tua upon graça all of us, sobre that todas we e love todos one nós, another que possamos amar-nos as you have loved me como amou a and mim you loved your people. e amou a teu povo. I pray this in Jesus' name. Ora, isso em nome de Jesus. Amen. Amém. Welcome, everybody. Sejam bem-vindas e bem-vindos, todo mundo. I didn't experience this last few months to understand how the law fits in. Eu tentei entender esses últimos meses como a lei se And then encaixa. Elder Parminder had made a statement, E o Anselmo Parminda, ele havia feito uma declaração and he said, "We are the law." e ele disse: Nós We somos are a the law. lei. Nós somos a lei. And that got me thinking, Isso me fez perguntar, me fez how, pensar: como? when, Quando? how, and when. Como e quando? And how does it work for us? E como isso funciona para nós? And because I had trouble at that stage E certamente eu to fully comprehend tive meus problemas, né, de entender de forma to íntegra, how should I help people. entender como eu deveria ajudar I had this in pessoas. mind, and I'm glad for that words. E isso eu tive na minha mente, e eu fico So agradecida I'm pelas going to palavras. share with you E assim, queria compartilhar com vocês for the study I did so far. o estudo que eu preparei até então. And then another question come to me. E eu recebi uma Who are pergunta: we? quem somos nós? What are we? Que somos nós? Where do we fit into this world? E onde nós nos encaixamos neste mundo? And I think a lot of us have trouble understanding it. E creio que muitos e muitos de nós Our têm previous understanding were dificuldade that we are going to be em entender isso. converting the world. Não, essa compreensão anterior nossa que nós iríamos mudar o mundo, We're going to be the center o stage of converter, everything. que nós seríamos o centro, o palco central de tudo. And that is why it's so important to look into our history. E por isso é tão importante observar a nossa história. Because a lot of people say our history was from patriarchy. Porque muitas pessoas dizem que a nossa história provém do patriarcado. And now we have a new understanding E agora temos uma nova compreensão, that novo take away the entendimento previous understandings of the dispensations we had. que quita, né, que retira os entendimentos das dispensações And I said to anteriores. him, we cannot say our previous dispensations is darkness. E eu disse para mim, não tem como nós dizermos que Light is always moving in waves. entendimento de dispensações anteriores seja a In escuridão. the natural world, No natural, and so in this mundo movement. natural, a luz sempre é
We call it anda, dispensations. ela se propaga por ondas. We are building on previous dispensations. Nós estamos construindo em cima de dispensações anteriores. Stepping stones to more and more light. São degraus para cada vez mais luz. I'd like us to go to 1 Peter 2 verse 2. E assim, queria abrir com vocês a carta de 1 de Pedro 2, versículo 1 2, Peter 2, chapter 2 verse 2. capítulo 2, versículo 2. And it might sound like it will not fit into what I want to tell you. Para que vocês não pensem que isso não combina nada com o que eu estou aqui But it querendo fits in falar, perfectly. sim, encaixa perfeitamente. As newborn babes desire the milk of the world, Assim como bebês recém-nascidos desejam o that you may grow thereby. assim, So we drink the milk is the message that we're given in that time peraí. to become strong, Leite, não, para that we can nos have the tornarmos substance of real fortes. food. In the natural world, No mundo natural, the babies doesn't start with meat or o recém-nascido, o they bebê start with milk. não começa sua alimentação com alimento sólido, mas So com if you do not go back and have the milk, leite. then how can you digest the substance of food? O versículo era desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para que ele vos There seja should have dado been a time that you had the crescimento milk. para a salvação. Há um tempo em que That means devemos going back querer to understand leite, previous dispensations. que significa voltar para entendermos dispensações to do that. anteriores. Precisamos fazer isso. The previous dispensations, I would say, is our milk. As dispensações anteriores, eu diria, é It's our o nosso foundations leite. that has been builded São as dispensações, os nossos fundamentos sobre that have quais temos been construído grown with hours and hours and hours of study. e que têm sido construídos durante horas e horas e horas de estudo. Does it mean the subjects of previous dispensations is not for us to study? Significa então que os assuntos de dispensações anteriores nossos não I devem would ser estudados? Eu discordaria. There's so much more to add Há tanto para that will make it acrescentar present truth for us today. que faria delas uma verdade presente para That nós will become hoje, meat for us again. que isso se tornaria If alimento you look at the sólido novamente. 25:20, Se olharmos para then you will see the 126. So the 2025, previous então dispensation, a gente isso nos leva ao that 126. become again meat for us. Então essa dispensação antiga se torna alimento New sólido understandings can novamente. enlarge a previous dispensation. Ehm, as, And make it present truth. assim, as dispensações That it make anteriores it são grow nossos larger, much larger alicerces. than before. Mas significa também que I cresceram would like to go to the muito. most famous of all Bible verses, Quero ler agora o versículo mais famoso de 1 todos. Corinthians 13, 11 to 13. 1 Coríntios When I was a child, 13, 11. Quando eu era till menino, 13. Yes, I would. Do you would like me to read it? 13, 11 a Okay. 13. When I was a child, I spake as a child.
I understood as a child. I thought as a child. But when I became a person, can I say, I put away childish things. For now we see through glass, darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even also I am known. And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser pessoa, desisti, o adulto, não desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a When we esperança e grow amor, estes spiritually, três. then we become Porém, a adults. maior destes é o amor. But it's not about us as individuals. Aqui não é sobre nós como Even if indivíduos, individually we make up the movement, mesmo se nós como indivíduos formamos o it's about the movimento, movement. isso aqui é sobre o It's movimento. about the movement. And as an adult, you will see we have these three things. E tornando-se adulto, vemos Faith to start the movement. como temos essas três Hope coisas: for the coming of Christ. fé, And love for each other. é, And the most important is love. amor e Can you see God's timing is perfect? fé, esperança e It's amor, perfect. não? O mais importante é o amor. E And vocês let me veem explain it como like this. o tempo de Deus é perfeito? Ele é perfeito. 1989, the movement started with Elder Jeff Pippinger. Vou explicar. Em 1989, o movimento começou com o ancião Jeff Leading Pippinger, people to the line upon line methodology. que guiou as pessoas ao metodologia de linha And sobre Daniel linha. 11:40-45. E Daniel 11, 40 a Then we 45. got tested on it. Logo, nós fomos testados Then it nisso. became milk. E isso então se tornou leite. The substance became the 2520. O alimento sólido And se between tornou 9/11 and 2014, 2520. E entre o tempo de 11 de setembro de 2000 e de it is 2014, 2520. 2040, the Sunday law. temos o elemento Then between tempo, não? 2014 Então, entre and 2014 e 2019, 2019, we receive the two streams of information. recebemos duas correntes de informação. And with that came sexism and feminism. E com isso veio o sexismo e feminismo. Vieram. But at 2019, Mas the movement had become an adult. chegando em 2019, tell o me how movimento old havia se tornado that adulto. the priest has to be before they can serve in the. Quantos anos In the- um in sacerdote the Most pode ter, qual idade que ele precisa ter para poder servir no Santíssimo? Yes, 30 years, she says. Thank you, Tina. 30, ele disse. And that tells us 2019, the line of the priest closed. E isso nos explica que 2013, And how old were the movement then? a linha do sacerdote se encerra. tell me? Quantos anos o movimento tinha? Quem pode me dizer? Yes? 30 years, she says. 30 anos.
And what did God guide us just 19, before né? Eu that acho. time? E o que o Senhor tinha nos dado Just logo before we antes? became adults, Logo antes de nós nos tornarmos adultos, He showed us adultas, love. Ele nos mostrou amor. Love for women that's been treated badly Amor para com mulheres que haviam sido because tratadas of patriarchy, mal, devido ao the patriarcado, LGBTQ, and our misunderstandings about how it works, é, nossos mal and our rigid way entendidos of sobre judgment. o nosso entendimento sobre justiça, It came at a perfect o time. julgamento. Isso veio no tempo perfeito. So now we're adults, Agora então nós nos tornamos and the adultos, greatest adultas. is love. E o maior é Can you amor. see the importance of it? Vocês veem a importância disso? I wondered, Eu me perguntei, do you become the food you eat? será que você se torna o alimento que você come? And I went in to investigate it. And yes, Eu quis the investigar isso. nutrients from the food you eat Os nutrientes da comida que become você part of consome your body se tornam parte do seu corpo through a complex process através de um processo of complexo digestion, absorption, de digestão, absorção and assimilation. e Now, assimilation sounds assimilação. like a big word, doesn't it? Assimilação It just soa uma means palavra to make grande. something part of. Significa apenas que algo se torna parte de algo. It becomes you. Se torna você. You cannot separate it. It cannot be separated from you anymore. Não pode ser As we eat separado the de você. prophecies, E assim é com as profecias. we eat to understand God's law. Precisamos At some point, consumir you a palavra de become the law. Deus. Em algum momento você se torna lei. For it will become a part of you. Ela se torna parte de You você. fully absorbed it. Você a absorveu completamente. It becomes part of your nervous system. Ela se torna parte do seu sistema Become a nervoso, part of your cells. parte das suas células. You can do no other thing than obey the law. Você precisa fazer nada além de obedecer a lei. Romans 8, verse 4 to 5. Romanos 8, Chance to 4 a get there? 5. Romans 8, 4 to 5. Romanos 8, 4 a 5. Okay. Romans 8, verse 4 to 5. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. A fim de que o preconceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas So do the law Espírito. is fulfilled in us. Então a lei, ela é Then cumprida we em should be nós. perfect love. Então nós deveríamos ser amor perfeito. Matthew 20:20, Mateus verse 37 to 40.
22, 22, verse 37 to 40. Mateus 22, 37 a 40. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Or on these two commandments hang all the law and the prophets. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, para que de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. If the law is Destes made dois of the mandamentos dependem components toda that Paul describes, a lei e os profetas. Se and the esses most important, which is love, dois componentes que Paulo descreve aqui, then É, we become love. o mais importante desses dois é o amor, We então will be nós nos so in tuned tornamos into love amor. É, that we will recognize when we see something else than love. nós seremos tão sintonizados com o amor que And that will be reconheceremos part quando of our vemos algo test. diferente do amor. E esse será o nosso teste. Be part of our test. Isso será parte do nosso teste. To see that Ver, if something is not love, enxergar, né, se algo não é amor. we as the movement Nós, como movimento, are the real thing. somos We might o, see parts of it o verdadeiro, in this world, possamos but not fully. ver partes, né? And I will come back to that. Nós somos o amor verdadeiro, né? E nós podemos até ver What do I have partes then to deste see? amor no mundo, mas não de forma completa. Eu vou voltar a esse If assunto, we are tá? love, Se nós we have to see true equality somos amor, precisamos então ver o quê? and how Igualdade the world does it wrong. verdadeira. E também And how to ver live it como o mundo o practically every faz de day. forma errada e como viver isso de forma prática todos os dias, In every facet of your life. em todas as facetas da sua vida. The second one, how the seventh kingdom is ruling. Como o sétimo reino How to está see and governando. practice equality. Como ele vê e pratica a How do igualdade? they do it? Como fazem? Our test is to recognize how they are doing it wrong. O nosso teste é reconhecer como eles estão fazendo isso errado And their mistakes. e reconhecer os erros deles. We must see how morally corrupted they are. Precisamos reconhecer o qual moralmente That they will corruptos são, judge people que julgariam by things pessoas they cannot change. com respeito a the color of coisas their que não podem mudar, como, por exemplo, Or those who they a love. cor da sua pele, Or what gender they are. o que amam, o Number gênero 3. que são. How we will rule with equality. E terceiro, como nós governaremos That com it will never igualdade, be repeated again. que isso nunca se repetirá. For then we will understand Pois então nós the compreenderemos awfulness of it o qual terrível isto é and the consequences of inequality. e as consequências da It will be desigualdade devastating. será devastador.
we will see the sinfulness of sin. Nós enxergaremos a pecaminosidade do pecado, Then I go back again to understand voltando para the entender importance of grasping the previous dispensation. a importância de entender as For it dispensações leads you to anteriores, our dispensation right now. que ela nos guia, elas nos guiam para What o is the tempo opposite of atual de love? agora. O que é o oposto de amor? Most will say it's hate. A maioria diria ódio. But I understand it a little bit differently there. Mas eu entendo um pouco de forma diferente. The opposite of love O oposto de is selfishness. amor é egoísmo. And that leads to sin, Isso leva ao pecado, as we understand today, como nós entendemos hoje, as inequality. como desigualdade. Manuscript releases, Manuscritos volume liberados, 19, volume 19, page 93. página 93. It's a short verse. É um verso curto. Selfishness is the root of all evil, Egoísmo é raiz de todo o mal, making men bold, tornando homens ousados, hard-hearted, insensíveis and inconsistent. e inconsistentes. Can we see that today in the seventh kingdom? Será que podemos ver isto hoje no sétimo reino? Evangelism, Evangelismo, page 663. página 663. There is nothing that is so much hold back Não há nada que tanto cripple the atrapalhe e prejudique in its various o trabalho branches em seus vários ramos, as jealousy and suspicion quanto à and evil inveja, surmisings a suspeita e suposições that maldosas. reveal Isso revela the disunion que a desunião prevails among the workers of God. prevalece entre os obreiros de Deus. Selfishness is the root of all evil. O egoísmo é a raiz de todo o mal. We have an example, the first example that we have in the Bible Temos um exemplo. O primeiro exemplo que temos na Bíblia. for us as the 144,000. Para nós, como os 144 Who mil, is it? Who can say who it is? quem pode me dizer qual o primeiro exemplo? What person is it? Qual pessoa What's his é? name? Anybody want to guess? Alguém? Enoch, Enoque. because God took him. God took him. Deus o levou. And what made him special? E o que o tornou especial? Patriarchs and Prophets, Patriarcas e Profetas, page 85, página 85, no inglês, say more about Enoch. nos conta mais acerca de Enoque. His heart was in harmony with God's will. O seu coração estava em harmonia com a vontade For de can Deus. two walk together except they be agreed? Pois podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Amos 3:3. Amós 3:3. And this holy walk was continued E essa caminhada santa continuou
for 300 years. por 300 anos. You guys, it's a long time. Isto é muito tempo, gente. So we have nothing to complain about. Então, nós não temos nada a nos queixar. There are few Christians who Ah. would not be far more earnest and devoted Poucos cristãos, if they knew existem poucos cristãos that que they não had seriam muito mais but a short time sinceros to live. e devotos se soubessem que tinham pouco tempo de vida, pouco tempo Or de that the vida, coming of Christ ou que a vinda de Cristo was about to take place. estava prestes a But acontecer. Enoch's faith waxed stronger. Mas a fé de Enoque tornou-se mais forte. His love became more ardent O seu amor tornou-se mais ardente with the lapse of centuries. com o passar dos séculos. So she said, Então ela his diz, faith got stronger a sua fé aumentou and his love increased in power. e And seu more amor passionate. cresceu em poder e paixão. Then I'll go on in Patriarchs and Prophets. Continuo também no Patriarcas e Enoch Profetas. was a man of strong and highly cultivated mind. An extensive knowledge. Enoque era um homem de mente He forte, was altamente honored with cultivada special revelations from God. e de vasto conhecimento. Ele foi honrado com revelações especiais de Deus. Yet being in constant communion with heaven, No entanto, estando with a em sense of constante divine greatness, comunhão com o céu, com o senso da grandeza e perfeição divinas, with a Sempre- sense of divine greatness sempre diante dele, and perfection even before him, e he a was the humblest of perfeição men. divinas sempre diante dele. Ele era um dos homens mais The humildes. closer the connection with God, Quanto mais próxima era the a deeper was conexão, the sense of a own sua weakness conexão and com Deus, imperfection. mais profunda era o seu senso de fraqueza e So I would say, imperfeição. shortly, Então, eu diria, de forma breve, that he cultivated his mind que ele and he cultivava became knowledgeable a sua mente e se tornou sábio, ou conhecedor, in God and things pertaining God. das coisas de Deus e nas coisas que relativas a He had Deus. the right methodology. Ele tinha a He metodologia saw himself correta, in need, ele se viu em falta and he saw of himself of no self-importance or greatness. e ele não pensou alto e de importância de si mesmo. Para resumir, He was selfless. ele era, como se fala, livre de si mesmo, não? Distressed by the increasing wickedness of the ungodly and fearing. Altruísta. Yes, sorry for not mentioning it. Distressed by the increasing wickedness of the ungodly O estresse causado pela and maldade fearing that their crescente infidelity might lessen his reverence of God. angustiado pela crescente maldade dos ímpios Enoch e temendo avoided constant que association with them. a infidelidade deles pudesse diminuir a sua And reverência por spend Deus, much time in solitude, Enoque evitou a convivência giving constante com himself to eles, meditation and prayer. passou muito tempo em solidão, dedicando-se This he à waited meditação before the e à oração. Assim ele esperou diante do Senhor, seeking a clearer knowledge of his will.
buscando um conhecimento mais claro da that he sua might perform it. vontade para que pudesse cumpri-la. To him, prayer was as the breath of his soul. A oração He era lived in the como o very fôlego da alma. atmosphere of heaven, Ele vivia na própria atmosfera do céu, as we are today, assim como é o being nosso caso together hoje. is part of heaven. Estamos juntos, é parte do céu. His mistrust in himself A sua desconfiança em si mesmo is a lesson for us é uma lição para nós, to be very careful, de termos muito cuidado, that we cannot play on the footsteps que não podemos brincar ou of que não brinquemos play on the footsteps aos pés of da inequality, desigualdade, but constantly check mas que possamos if we are on par with verificar our message. constantemente se estamos à altura da nossa mensagem. And this part will be important, E essa parte especialmente será for that helps importante, us to understand what sin is, or what love is. porque isso nos ajuda a entender Going o back to que Patriarchs and é Prophets, amor. Voltando para patriarcas e profetas, he was a fearless reprover of sin. ele era um repreendedor destemido do pecado. I can change that word of sin Eu posso mudar essa palavra and put pecado. a fear reprover of inequality. Podemos colocar aqui While he preached the love of God desigualdade. in Christ Enquanto ele pregava o to the amor de people Deus em of Cristo his time, ao povo, né, de sua época, he pleaded with them to forsake their evil ways. ele implorava que abandonassem os seus maus caminhos. He understood what love is. Ele It is entendia o not que just era a amor. mushy kindness. Não é uma bondade assim vaga. Yeah, we should be kind to one another, Sim, deveríamos ser agradáveis but uns that com os love is outros, much, much deeper. mas este amor é muito mais profundo. For sometimes you have to be a thorn in somebody's side Porque às vezes você precisa se tornar espinho na vista de alguém to lift them up. para poder elevá-los. Is to take energy and work Isso leva energia e trabalho. to love. Amar. Is to ask questions, Significa também fazer perguntas, to make you uncomfortable de te deixar desconfortável, to what you profess to believe, de to be patient and tender, and de even let people make a choice in what message they would believe in. Withholding your own understanding só encontrar aqui o versículo, o texto. Reter o seu entendimento. Love is not like in the movies. O amor não é como nos filmes. There's much more to it than that. Há muito mais acerca do amor do que tem lá. Galatians 5, verse 13. Carta aos Gálatas 5:13. For brethren, you have been called unto liberty. Porque vós, Only irmãos,
Use not liberty for an occasion to the flesh. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade But para by dar love serve one ocasião another. à carne, sede antes Freedom to servos choose uns what dos we outros, should pelo not amor. abuse our freedom. É, liberdade para escolher, mas não devemos abusar da nossa We have liberdade. these freedoms, Nós temos essas liberdades, but it's not freedom without boundaries. mas não significa liberdade sem fronteiras. And I think this is where we misunderstand what freedom is. E eu acho é aqui que nós nos And equivocamos that's com o why a que lot of people do significa not understand liberdade. what the movement is. E por isso muitas pessoas não entendem o que é o movimento. They get stuck Elas acabam in the se word freedom. eh, Freedom is not to give acabam you freedom parados to do what com a palavra to do something that liberdade. is for you. Liberdade não significa você ter liberdade de fazer algo que você acha Freedom bom is para not você. selfish. A liberdade não é egoísta, How we understand it. como nós o entendemos. The real freedom A liberdade verdadeira is to love other people and help them. é amar as outras pessoas e ajudá-las. But a lot of time people say, Mas, frequentemente as pessoas dizem but we have the freedom to choose. que temos And I liberdade a would say escolher. yes. And I would say, E eu but diria, to choose things that is not about you, escolher sim, escolher coisas que não são sobre to você. not indulge in any form of lustful things. Ehm, That is not love. But selfish. Deleitar-se, né, em prazeres, isso não é amor. It's not freedom to have. It is not freedom to have premarital sex. Não é liberdade você praticar o sexo antes do casamento. Putting a burden on the other person. Colocar It is o not freedom to think you fardo can act with equality in church. em outra pessoa. Não é liberdade agir But com behind the scenes desigualdade. in your house, Ou agir com igualdade na igreja, mas your traz os family, bastidores em our casa. partner is suffering Seu cônjuge está sofrendo because of your unilateral way of doing things. devido à sua forma unilateral de fazer as coisas. Unilateral means to stand as a single person and you alone make the decisions. Unilateral significa uma só pessoa, né, que toma as decisões. Selfish desires that have even the smallest of chance Desejos egoístas que têm a menor chance, têm até of hurting someone qual pequena que seja, né, a should chance not e be probabilidade should de be stopped. machucar alguém devem We ser should not even think about it. impedidos. Deveríamos nem pensar It should not sobre. be part of you. Não deveria fazer parte de você, For that not to be become the law, porque para que nós possamos nos tornar lei, if selfishness is the root of evil, se then I would say egoísmo é a raiz selflessness do mal, então is the root of all goodness, ser livre, né, de si, of love. altruísmo, eu acho que se diz, seria One, a raiz de todo o oops. bom. I think it's 1 Corinthians 3, verse 2 and 3. A abnegação, Yeah. não?
é a raiz de toda a bondade, o amor. 1 Coríntios, 2 and 3. 1 Coríntios 3, 2 a 3. I have fed you with milk Eu os alimentei com and not with leite meat, e não com alimento for sólido. hitherto you were not able to bear it, É, neither leite yet vos nor dei a are you beber, able, não vos dei alimento sólido, porque ainda não for you podeis are yet suportá-lo, carnal. nem ainda For agora whereas there is among podeis, you porque ainda sois carnais. envying and strife and divisions, Porquanto, havendo entre are ye vós not carnal ciúmes e contendas, and walk as men? não é assim que sois carnais e andais segundo o Can you homem? see the selfishness in what makes it that you're not an adult? Você vê como o egoísmo é aquilo que te That it previne didn't a se become tornar spiritually adulto, mature. que te impede a amadurecer They did not espiritualmente, grow in the message and got stuck. te impede a crescer na mensagem They e are not ficar mature, parado. and that's why they're acting unloving, unkind. E isso faz com que a pessoa não They amadureça could not go e forward into the message acabe agindo de forma com falta de amor. they couldn't go forward in the message. Não conseguirão avançar na mensagem. I would even say they did not even start the message, Eu diria que nem sequer começaram com a mensagem, even if they look perfect, mesmo tendo aparência even if they perfeita, look intelligent mesmo and se well informed in the message, tenham aparência, and can inteligência draw e the são lines with their eyes closed. podem desenhar as linhas, né, de olhos But if you fechados. look at their private lives, Mas se você olhar para as suas there's vidas no equality. particulares, não há They igualdade. did not connect the intellectual Não ligaram o intelectual, information they got a informação with the intelectual que heart of all receberam things. com They were never in the o movement. coração. Nunca fizeram Only parte do body. movimento, apenas como Because from the corpo. beginning, Porque desde o início, the message was always love. a mensagem sempre tem sido amor. And here comes morality in. E aqui é onde entra a And you moralidade. might say, Erica, how can you bring in morality when we are E prophetic? talvez você pergunte, Érica, como introduzir moralidade aqui se nós somos And I will tell you proféticos? how I understand morality. E eu vou te dizer como eu entendo moralidade. The Oxford Dictionary morality says it like this. O dicionário de Oxford define moralidade como o seguinte: Principles concerning the distinction between right and wrong or good and bad behavior. princípios definindo relativos à distinção entre definition? o certo e errado, o bom e o mau comportamento. And another definition, E outra definição, morality is a set of principles or beliefs moralidade é um conjunto de princípios e crenças about right and wrong sobre o certo e o errado that guide human behavior que orientam o comportamento e as and interactions, interações humanas, helping people ajudando as pessoas living cooperatively and treat each others with kindness and respect. a viverem de forma cooperativa e tratarem os outros com gentileza e respeito. Can you see how the connection is being made here between principle and beliefs going into action? Você consegue ver aqui a ligação feita entre princípio e teoria, não? So you can see that Se if you look at that princípios e words, crenças treat each other se transformam em ação.
What do we call it? Como What do nós you guys think? What do we chamamos, call it? Tina? como chamamos um conjunto de Equality. igualdade? So it is a set of principles like, for instance, the Ten Commandments. Um conjunto, né, de princípios, como, por exemplo, os 10 mandamentos. And the Ten Commandments stands on two principles. E os 10 mandamentos estão apoiados em And who can say dois what the two princípios. principles are? Quais são esses dois princípios? Quem sabe me dizer? What do you guys think? What is that two principles? Quais são esses dois princípios? Yes. So we can see again, what is it? Conseguimos ver mais uma vez Equality. igualdade. And that is why it must be part of us. É por isso que precisa se tornar parte de nós, Then we truly can do equality. para que logo podemos praticar To understand prophecy igualdade verdadeiramente. Para entendermos profecia, is to understand the law and your dispensation. você precisa entender a lei da Understand sua the essence dispensação, of the law. a essência dela. And what the law requires is to understand to make it part of you. E o que a lei requer é que become você a it. compreende e que ela se torne parte de Then você, let us que você se understand what torne the seventh ela. kingdom is. Então, entender o que o Do they sétimo believe in reino, equality? será que eles acreditam ou No. entendem Why igualdade? do I say so? Não. Por que eu digo isso? Political satire, Colbert and Kimmel lost their jobs. Vocês viram que o comediante, não, político, Kimmel, perdeu seu, Kimmel is reinstated, havia perdido o seu cargo. Ele é but Trump says reinstituído. next will be Seth Meyers and Jimmy Fallon. Mas o Trump diz, então, os próximos serão Seth Meyers e Jimmy Fallon. He's suing the New York Times. Ele processa os New York Times. He's suing PBS, Ele está processando a Wall Street PBS, Journal, Wall Street Journal CBS. e a CBS. But the two streams of information are under attack. Então, as duas correntes de informação estão And sob ataque. The one stream learn us about how to love one another, Uma nos ensina como amarmos uns aos outros, and he is attacking that stream. e ele está atacando justamente essa corrente, Because they are fighting for equality and accountability, então, devido à luta, né, pela and they don't believe the president is protected igualdade, from scrutiny. não entendi muito bem, mas é porque watched. eles acham que o presidente não deveria ser And the president doesn't like that. livre, né, de escrutínio e He de wants to ser kill observado, the e right ele stream não of gosta disso. information Então você precisa seguir a that corrente, tells us about love thy neighbor. a corrente certa de informação que nos Masks ensina men sobre grab people from the street. amar uns aos outros. Homens com máscaras estão And they speak it tirando as because they pessoas speak a da different rua language. só porque falam um idioma diferente. And they've been they've been put in hold in facilities, which is jail. E os levam para edifícios, né, Children are cárceres. separated from their parents. Crianças são separados dos seus pais. And what did they do? E o que fizeram? They did nothing wrong. Nada errado. Because of the rhetoric of President Trump.
Apenas devido à sua retórica They sobre believe those presidente people Trump, are different than them are bad people eles acham que essas pessoas são because they speak a different diferentes language, porque falam idioma because they diferente, have a different color, porque têm uma or they cor love de pele differently. diferente, ou porque amam They diferente. are evil, they É believe, por isso são maus, acreditam neles. and they are badly treated. E assim são maltratados. We have to see how bad the seventh kingdom is. Nós precisamos entender o qual mal You have to see with o your own sétimo eyes. reino é. Precisa ver isso com seus You próprios must be olhos. able to tell others what you have witnessed. Você precisa ser capaz de contar a outras There was a pessoas o time que when we were você students, testemunhou. Houve um tempo em but que the time éramos has come that we should be teachers. alunos, mas chegou o tempo em que precisamos ser We should professores, take what other teachers tells us mestres. and expand on it, A gente deveria contar daquilo que outros that you can nos make it your ensinam own, e expandir aquilo para que isso se that you can torne o prove it on nosso, your own. para que você possa provar Then por it você becomes mesmo. your oil. Logo, isso se torna o teu It azeite, becomes then your o óleo. understanding. Isso se torna o seu entendimento. Hebrews 5, Hebreus 5, 12 to 14. 12 a 14. For when for the time you ought to be teachers, Pois, com efeito, quando you have need that one devíeis teach you ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, again, tendes novamente with you necessidade the first principles of the oracles of de God. alguém que vos ensine que, de novo, quais são os And princípios so elementares become dos such oráculos as de have need Deus. of milk, Assim vos tornastes como necessitados de leite and not of strong e meat. não de alimento sólido. For everyone that uses milk is unskillful Ora, todo aquele que se alimenta de leite é in the inexperiente righteousness, for he is a babe. na justiça, porque é criança. Be strong, but strong meat belongs to them that are full of age, Mas o alimento sólido é para os adultos, even those who, by reason of use, have their own senses exercised to discern both good and evil. para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para So plainly for discernir me to não somente see, o bem, mas também o mal. I understand it. Então, I como said eu people are entendo, stuck. as pessoas estão paradas, The people could not even digest the milk que as pessoas nem sequer mais conseguem digerir o leite, because they are too selfish in their actions. porque são egoístas demais nas suas ações. But milk Mas o leite is to follow God's principles from previous dispensations é and como understanding focar and personal conviction. em princípios de dispensações anteriores. Leite é I seguir hope you can princípios see, de Deus das dispensações anteriores com compreensão e convicção even if in the pessoal. message Espero que vocês vejam we don't que always talk about love. até na mensagem nós nem We don't sempre see it always falamos on the line. sobre amor. Você We nem don't sempre see us as enxerga o amor argumentative na just day by linha. day. Às vezes a gente não enxerga nos ensinos do Ancião Parmeida do dia a But dia. it's very much interwoven into that.
Mas o amor, ele é entrelaçado, ele é It's part of the message, parte desse tecido, dessa and you mensagem. cannot take it from the message. E não tem como você retirar isso da So if you don't mensagem. have love, Então, se você não tem amor, you cannot fully live the message. não pode It will viver not de be in your maneira daily plena life. a mensagem. Ela não fará parte da And sua vida then cotidiana. you will step away E logo você se afastará. and then be unkind, unloving, E, and don't see people as equals. e assim você acaba se tornando é, I thank preconceituoso, you for não? this, that I can share my thoughts with you. E não enxerga mais as pessoas com amor. Agradeço pelo And we can tempo pray. que eu tive para compartilhar meus pensamentos e quero encerrar com oração. Lord, Senhor, it's such a wonderful thing that we can know we're going to heaven, é algo maravilhoso que estamos indo rumo ao céu, that we have hope que temos esperança and faith e fé that we will see your beautiful face. que nós veremos a tua linda But face. Lord, Mas, we Senhor, we thank you that we can see already your face te agradecemos que já podemos enxergar, if we look to one another, contemplar o teu rosto quando nós when we olhamos uns serve para one os another. outros, quando nós servimos uns aos outros And I accept a gift e quando aceitamos o when my brethren, presente my friends, e aceitamos um presente quando in this movement quando is meus giving me a hug. irmãos ou irmãs desse movimento me dão um And I will abraço, accept it, it's from you. nós Thank you, aceitamos Lord, isso for that como beautiful vindo de grace you've você. given us. Obrigado, Senhor, pela So that we fully more comprehend your love. que possamos entender mais plenamente o teu amor And who you are. e quem tu és. I pray this in Jesus' name. Oro isso em nome de Jesus. Amen. Amém.